Como que vocês se dividem? Ninguém fica em terra firme, todo mundo tá dentro do barco, balançando junto. Quais são os principais mercados que vocês atuam dentro dos multimercados? E no final das contas, a gente é caçador de ineficiências, né? Qual que é o diferencial, cara? Em gestão de recursos, eu diria, quando a gente está falando de discussão, eu acho que 5 é melhor que 20 e decisão, 1 é melhor que 5. As posições de investimento tem que ter pai, né? Tem que ter um dono, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tem aqui do meu lado a presença da nossa amiga Carol Oliveira. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, Samuca. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa. E hoje a gente vai falar com uma gestora que tem conseguido se destacar, mesmo estando fora ali do eixo Rio-São Paulo, o que infelizmente são poucos casos ainda no Brasil. A gente tem uma ou outra gestora ali em Belo Horizonte, tem ali uma ou outra em Porto Alegre, mas fora disso, Carol, eu particularmente não lembro... Tem alguns nomes espalhados pelo Brasil, mas eu acho que o grosso Londrina, mesmo... né? Tem a Real Investor, que é Real uma Investor, grandíssima exceção. Algumas gestoras, a própria Solis tem um braço em Fortaleza. Perfeito. Mas a sede, diria que é aqui em São Paulo. Mas realmente o eixo tá mais focado em São Paulo, depois Rio. Pois é. Bom, o nosso convidado veio direto de Porto Alegre e ele é o Rogério Braga, que é um dos sócios fundadores e gestor da parte de multimercados da Quantitas Investimentos, uma casa com atuação principalmente em multimercados e fundos de ações. Rogério, muito obrigado por topar esse bate-papo aqui com a gente. Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Um prazer para mim estar representando a Quantitas aqui no Outliers hoje. Rogério, conta, por favor, um pouco da sua história profissional até a chegada aí à Quantitas, por favor. O meu primeiro contato com o mercado, na verdade, foi um estágio não remunerado que eu fiz uma corretora em Boston, no ano de 2000. Na época era mais na área operacional, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ainda estava na graduação de economia lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu fiz essa pausa para fazer esse estágio lá. Eu vim para o Brasil no ano de 2000, aí entrei em auditoria externa, né, Ernst Young, fiquei 1 ano e meio em auditoria externa e logo em 2002 acabei entrando na tesouraria do Banco Sicredi. Fiquei na tesouraria, que foi o meu início, principalmente no mercado de juros, mercado de DI futuro, é o meu chão, é onde eu iniciei no mercado, e migrei para Asset do Grupo Sicredi no ano de 2005. Sicredi é um banco de cooperativa. Isso. Explica só resumidamente. Sicredi muito grande, é um sistema de cooperativa, mas pouco conhecido. Muito grande, mas pouco conhecido, né? É um sistema de cooperativas de crédito que tem um banco múltiplo, né? Então, existem instituições lá fora do mesmo tipo, muito grandes. O Rabobank, eu acho que é um exemplo bem conhecido. E hoje o volume sob gestão deles lá é gigante. E essa área de terceiros, que foi constituída lá em 2005... Quando surgiu, eu saí da tesouraria e passei a ser gestor de renda fixa e multimercados. Dentro da Asset. Dentro da Asset. Nunca fui gestor dos fundos long only, os fundos de ações, né, fundamentalistas, sempre do lado mais macro, do lado mais top-down, e como gestor de renda fixa e multimercados. Fiquei nessa posição de 2005 até 2011, né? Em 2011 ali eu tinha ao redor de 8, 9 bilhões sob gestão nos fundos comigo, eram 20, 25 fundos, algo do tipo, das mais variadas classes, com créditos privados, indexados, multimercado, mas nunca os fundos long only. Quando houve um spin-off, muito parecido com o que surgiram algumas assets mais recentemente no Brasil, lá houve esse processo em 2011. Foi a cisão desse núcleo do grupo do Sicredi. Só que, na verdade, a gente nasceu sem nenhuma vinculação societária, os sócios eram os executivos da Quantitas, e nós simplesmente éramos prestadores de serviços, como gestores, para os recursos dos clientes do grupo. Mas a gente tinha a possibilidade de criar os nossos produtos, constituir, né, a nossa independência e crescer como asset independente ao longo do tempo. O Sicredi ficou com a gente até 2016. Né? Em 2016 eles optaram por internalizar a gestão dos recursos, uma equipe interna lá de novo. Só que a gente já tinha constituído uma base de produtos, já tinha lançado alguns multimercados, já estava com o fundo de ações, que é o Monte Cristo, e aí seguiu nossa vida como asset independente, e sem uma dependência, né, de um cliente grande ou uma concentração de receita. Hoje a gente está bastante pulverizado.
Nesse processo todo, né, a gente teve um amadurecimento, né, de todo o time. Hoje, os 2 principais sócios sou eu, que sou o gestor dos fundos multimercados e de renda fixa, e o Wagner Salaverry, que é o gestor do long only, do Fundo Monte Cristo. De ações. E tá, o terceiro maior sócio é o Marcel Kusaba, que é o gestor de um fundo long short, que é o Maldivas. Ainda no capítulo de histórico profissional, Rogério, qual foi o pior erro de gestão que você já cometeu e quais são as lições derivadas desse erro? O pior erro, certamente, foi em agosto de 2011, né, no famoso cavalo de pau do Banco Central. O Banco Central acabou tomando uma decisão não esperada pelo mercado, né, era início da crise europeia, né, e o Banco Central acabou dando um peso para o cenário lá fora, muito relevante, né? E o mercado... E qual é que foi o erro na prática, né? Vinha um ciclo de alta da Selic e o Banco Central ele não pausou o ciclo para depois derrubar os juros. Ele vinha em reuniões de alta e numa reunião seguinte ele derrubou a taxa Selic. E a surpresa é porque a inflação ainda estava fora da meta, né? Exato. E o erro aqui nesse caso foi colocar um tamanho de posição maior, se expor a uma decisão discricionária binária. Então aqui a lição você pode operar grande quando você está operando fundamento de médio e longo prazo. Você não pode se expor a uma decisão discricionária de uma pessoa, de um grupo de pessoas no curto prazo. Tipo uma decisão do cupom. Porque você acha que a decisão é irracional, tá? Quando você está operando fundamento, você tem tempo, né, para ver aquele seu fundamento acontecer. Existe uma curva, né, de preço, uma decisão discricionária de um grupo de pessoas, de uma pessoa. Eu recomendo, e aí a gente aprendeu a não se expor de forma grande. Isso se aplica para a política também. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Entrando aqui na Quantitas, né? Teve essas várias fases, de fato. Eu queria que você explicasse pra gente como que tá, um pouquinho mais de detalhes, né? Como que tá estruturada a Quantitas hoje e como que funciona a área de investimentos de vocês. Existe algum tipo de interação ou sinergia ali entre a área de multimercados, de ações? São juntos, são separados? Claro. Tem a figura de um chefe geral de investimentos, né? Um CIO ou não? São gestores que atuam de maneira separada, segregada? Como que está a estrutura da Quantitas? Perfeito. Não, a gente não tem um CIO geral, eu sou o head, o gestor dos produtos de multimercado e de renda fixa. O Wagner Salaverry é o gestor principal do nosso fundo de ações, o Long Only, e o Marcel Kusaba é o gestor do nosso fundo Long Short. E são 3 caixinhas separadas, ainda que existam interações. Por exemplo, no fundo maior, que é o nosso multi-estratégia, tá? Eu sou o gestor principal, eu defino o quanto de risco vai estar em cada caixinha. E eu delego parte do book, parte do risco, de um book long short para o Marcel operar uma carteira semelhante ao que ele tem no fundo Maldivas. Eu delego para o Wagner a parte do risco, ele operar a carteira do Monte Cristo protegida com índice futuro. Além do fato de que nas posições, claro, o time de multimercados ele se posiciona direcionalmente em bolsa, mas quando a gente prefere se posicionar em single names, a gente usa o time do Wagner como research. Você quer pegar ações específicas, usa lá o time do Wagner. Eu uso eles como research, eventualmente até alguns trade ideas vêm deles, né? E a gente que decide ou não se posicionar. Então tem uma interação. Eu dou risco para eles operarem discricionariamente 2 books de long short e também uso eles como research e geradores de trade ideas quando a gente quer operar single names, né? Eventualmente até eles não têm um papel na carteira, mas a gente quer ter por algum racional via commodities ou via exposição à taxa de juros, eu vou lá falar com eles para escolher as melhores opções, tá? E do nosso lado, o time de economia, que acaba ficando dentro da área de multimercados, também presta toda a pesquisa econômica para a área de ações, aí, tomar as melhores decisões lá. Então tem algumas interações, sim. E, Rogério, pensando aqui especificamente, a área de multimercados que você comanda, como é que ela está estruturada? Qual é o número de pessoas? Quais são as especializações de cada uma dessas pessoas? A área de multimercados ali, a gente está com 7 pessoas. Eu sou o gestor, né? O gestor dos fundos, no caso, né? E aí eu tenho 2 traders embaixo, um trader focado em juros, outro trader focado em ações, e tenho um economista-chefe, que é o Ivo Sherman,
que cobre mais câmbio internacional, e tem outro economista que é focado em inflação e atividade local, que é o João Fernandes. Os dois traders, no caso, é o Matheus Galina na parte de juros e o Lucas Monteiro na parte de bolsa. Além disso, eu tenho mais 2 pessoas aí com nível pleno e júnior para dar o suporte para a mesa. E como que vocês se dividem? Esses traders, né? Esses gestores, digamos assim, eles fornecem ideias para você e você decide o que entra no fundo ou não? Ou eles têm um pedacinho do risco do fundo para poderem operar também? O nosso processo lá é todo... Ninguém dos mais sêniores, ninguém fica em terra firme. Todo mundo está dentro do barco, balançando junto. Então, eu delego o risco não só também para os traders diretamente, que estão comigo, eles têm book, como também para os economistas, né? Os meus economistas também têm risco, né? Isso é um processo que para nós funcionou super bem, né? Explica, por exemplo, o caso do Ivo. Ter risco é o quê? Ele dizer para comprar ou não dólar, no por book exemplo? No book dele. São books, aliás, um dos pilares nossos da Quantitas é 70% do risco da casa são decisões individuais. A gente entende que o melhor para o processo é que as pessoas... Existe a responsabilidade em nível individual na decisão. A pessoa tem que estar incomodada com a posição e ao ter essa decisão individual, eu gero comprometimento, né? Porque a pessoa está ali posicionada. A curva de aprendizado é muito maior. Você não aprende dando opinião fora do mercado. Você vai aprender se você está errando e acertando junto com o mercado. Nível de motivação também é muito relevante. Imagina a frustração de um economista estar lá dando call, né? E eventualmente os gestores e os traders não estarem posicionados, né? Então existem inúmeros ganhos quando a gente coloca a maior parte do risco em decisões individuais, tá? E aí você pode me perguntar, Braga, você falou que 70% são decisões individuais, né? E aí, já antecipando, né, desses 70, aproximadamente 40 são books que ficam comigo, 35% do risco são decisões que eu delego para outras pessoas tomarem individualmente também, e o restante são books aí, onde um pequeno grupo de pessoas, no qual eu participo também, com uma governança muito clara, para não deixar a discussão muito complexa, se toma a decisão no pequeno grupo. Mais consensual. Mas com a maioria qualificada. Aí você pode me perguntar o seguinte, né? Que todo mundo pergunta, Braga, mas por que você tem, né? Se você defende tanta decisão individual, por que você tem essa decisão em grupo, né? A gente tem isso porque a gente tem que trabalhar como equipe também. A gente tem que ser uma equipe. Se a decisão ficar só no âmbito individual, o nível de troca de informações dentro da mesa, ele reduz muito. Então é ali que a gente é uma equipe, é ali que a gente discute junto, e para mitigar o aspecto dessa parcela do book não ter um dono, ser um bem público, né, que ninguém ali tá olhando no dia a dia, e possivelmente teria um desempenho pior, o nosso guidance, a nossa orientação forte é: se você quer propor uma posição para o book do grupo, você tem que tomar o risco junto no seu individual antes. Justo. E a gente conseguiu, dessa forma, trazer o melhor para o processo e ter um output final que eu tenho o melhor das duas coisas. Um trabalho em equipe, mas sempre a responsabilidade individual na decisão. Em termos de... Você falou o número de pessoas. Como que vocês estão em termos de ativos sob gestão hoje? Total da empresa e o total nos multimercados, total em ações? A gente tem hoje nos produtos de ações, somando long short e long only, ao redor de 200 milhões de reais. A gente tem uns 2 bilhões de reais aproximadamente em multimercados e um pouquinho acima de 2 bilhões em renda fixa com crédito privado com alta qualidade de crédito, né? Mas que no final, para investidores institucionais, né, são mandatos mais restritos, exclusivos, mas que apesar de ser um volume grande, respondem por um pedaço menor da nossa receita. Esses mandatos de renda fixa ficam abaixo de você também? Também abaixo de mim. Tá bom. Quais são os principais mercados que vocês atuam dentro dos multimercados, Rogério? E aí, até para entender, vocês são um fundo majoritariamente focado em local, majoritariamente focado em global? Conta um pouco também, quando falar de mercados, de atuação geográfica. Eu diria que 80% do nosso risco é local e 20% é externo.
A gente se entende, quer se posicionar como especialista em mercado local. Eu acho que é onde a gente tem mais edge, efetivamente, para gerar alfa. O nosso mandato é de geração de alfa. Eu não tenho, como eu não sou uma área de wealth management, né? Eu não estou ali com um mandato para diversificar a exposição do meu cliente, né? O meu cliente tem outras alternativas para exposição externa, eventualmente gestores externos ou alguns locais que efetivamente têm um edge para gerar resultados lá fora. A gente não quer competir com isso, até porque a gente acha que o mercado local, o nível de ineficiência é maior. E no final das contas, a gente é caçador de ineficiências, né? A gente está atrás de ineficiências, é ali que está o alfa, é ali que a gente pode otimizar a geração de prêmio de risco, né? Por isso a gente é focado em mercado local, quer ser percebido assim, e 89% do nosso risco é aqui, tá? E no mercado de juros, câmbio e bolsa, né? Então, a gente acaba operando os 3 mercados aqui. Quando eu falo juros, obviamente, eu estou falando de inflação também. Inclusive, né, fazendo uma propaganda aqui, a gente acabou... Ano passado, a casa ficou aí em primeiro lugar no ranking anual do Banco Central de projeção de IPCA, tanto por curto como no médio prazo. Equipe, o João Fernandes, que cobre diretamente a inflação, e o Ivo tem todo o mérito aí por esse alcance. Inclusive, gente, super recomendo as pessoas olharem as postagens do Ivo no LinkedIn. Muito boas, ou no Twitter, né, que são super boas. O Ivo é o mais ativo de nós aí nas redes sociais. Boa, mas assim, vocês, até você falou antes, né, vocês se classificam, tem uma subdivisão aqui em termos de estratégia de fundos no Brasil, que é o tal do macro e o multi-estratégia. Eu desisti de separar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, o gestor fala que é outra, às vezes a gente acha que é outra, o gestor fala que é uma. Nós ali dentro de casa, dentro da XP, a gente olha macro / multi-estratégia na mesma caixinha, a gente olha tudo junto, mas vocês se classificam como um multi-estratégia. Exato. E eu acho que a principal diferença do macro para o multi-estratégia, eu acho que o multi-estratégia, ele deve ter limites rígidos por book. O limite tem que ter uma alocação cada estratégia na estratégia, né? Eu tenho que ter um limite, quanto é que eu quero ter lá de arbitragens na curva de pré-fixado de juros, quanto eu quero ter de long short fundamentalista de mais longo prazo, o long short fundamentalista mais tático, quanto eu quero ter de estratégias sistemáticas, quanto eu quero ter de câmbio, quanto eu quero ter de bolsa direcional, quanto eu quero de inflação, quanto eu quero ter de juros. Então eu tenho que ter limites de volatilidade e de estresse rígidos lá no meu compliance, fora da área de gestão, que controlam esse limite da caixinha. Eu, como gestor, eu tenho papel, vai lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, na verdade, a gente não mexe isso faz 2 anos. De o dia que eu achar que uma estratégia está com uma menor capacidade, né, de geração de resultados, não com base em cenário ou conjuntura de curto prazo, eu posso propor e definir uma nova alocação que o meu compliance vai passar a controlar. Agora, o que não pode o que um fundo multi-estratégia ele acaba se misturando com o macro, se o gestor, com base no cenário de curto prazo, tira risco de câmbio, coloca todo o risco do fundo em bolsa, ou eventualmente concentra muito risco em posições direcionais e o fundo acaba ficando mais dependente de um cenário único e ele não tem o ganho de correlação eventual, de ter algumas estratégias mais sistemáticas, algumas estratégias de valor relativo, misturado com alguns books e algumas posições com um DNA mais macro, né? Então, essa inflexibilidade na definição do limite de risco é o que eu acho que define mais um multi-estratégia. E você já falou, né, de principais mercados, no final das contas, juros Brasil, seja os juros atrelados à inflação, sejam juros pré-fixados. Exato, e a inflação implícita, que é a curva que deriva da diferença dos dois. A Bolsa Brasil, seja via índice, seja via ações. Exato. Câmbio, dólar real, basicamente. Um book bem convencional, como outros gestores fazem, dólar real geralmente uma das pontas. Eventualmente a gente pode ter alguma das principais moedas do mundo, euro, iene, libra, alguma coisa nessa linha, é possível que a gente tenha também. Mas não é comum, o real geralmente ele tá numa das pontas. E juros lá fora? Por exemplo, esse ano, inclusive... Sim, bolsa lá fora e juros lá fora, a gente usa... Mas é para complementar um pouco do risco do portfólio local, ou quando a gente está vendo uma
uma simetria muito grande, como foi no caso recente agora dos juros americanos. Na verdade, a gente estava vendo um pouco dessa simetria desde 2000, né? Desde logo depois da crise, quando se iniciou a injeção de liquidez, e o Banco Central americano ficou segurando a curva americana lá embaixo na marra, né? Então, não dá para imaginar que o Tesouro americano teria emitido toda a quantidade de dívida que emitiu a 0,60, 0,70 ao ano, olhando o vértice de 10 anos, se não tivesse o Banco Central de tarde comprando essa dívida do mercado. Né? Você já falou um pouquinho, né, de como é que todo mundo no time de gestão acaba sendo tomador de risco, inclusive o time de economistas, e falou também que o multiestratégia, na sua definição, ele é um fundo multimercado que tem controles de risco muito mais rígidos, muito mais definidos, né? Exato. O que seriam esses controles de risco dos fundos multimercados na Quantitas? A gente usa 4 parâmetros de risco, né? VaR de um dia, que é um limite de volatilidade, de perda esperada que o fundo pode ter com um determinado nível de confiança por horizonte de um dia. Perfeito. Eu tenho VaR de 21 dias, que é uma coisa semelhante, só que quando eu olho 21 dias úteis, que é o mês, fundo, né? Poderia cair em tese em um mês. Exato. A gente usa também o estresse de um dia, ou seja, quanto a carteira que eu tenho hoje, as posições que eu tenho hoje, teriam de perda caso acontecesse algum cenário específico, que já aconteceu no passado. Tudo desse errado. Exatamente. E estresse de 21 dias. Por que o estresse de 21 dias é importante? Porque existem eventos, né? Como vai lá, a gente teve em maio de 2017, que o principal, a perda, ela se dá em 2 dias. Mas existem casos como a crise de 2020, que é importante você ver como é que fica o seu resultado. Você pode até não perder muito num dia, mas em 21 dias, você pode perder muito. Então, ao você ter o estresse de 21 dias, você consegue se proteger de cenários mais direcionais que não acontecem necessariamente no evento abrupto de um dia. Então, por isso que é importante o horizonte de 21 dias também. Para efeito de parâmetros, esses parâmetros todos a gente coloca em cada um dos books. Agora, tem alguma folga, tá, Carol? A gente não gosta de sobreparametrizar, ter limite para tudo. Uma das coisas que a gente não tem, por exemplo, é stop a cada posição, né? A gente discorda desses dogmas, né? E aí, só fazendo uma tecla SAP, desculpa, Braga. Stop é quando você tem que desfazer da posição quando algum nível de perda é atingido. Exato, exatamente. E aí, entrando nesse aspecto, quando você bota muito parâmetro e deixa a área de gestão com limites muito estreitos e a área de gestão tem que estar operando para respeitar os limites, ou porque o limite apertou ela toda hora, isso acaba fazendo o gestor tendo que tomar decisões que não são ótimas para o cotista. Então, os limites de risco são para proteger o cotista de perdas maiores, para a área de gestão efetivamente conseguir pilotar, né, o avião, né, com todos os instrumentos, ver qual é o risco que está correndo. Até, inclusive, a gente acaba usando muito mais parâmetros de risco no dia a dia da gestão do que os limites formais que existem de VaR, estresse, Mas em que no fundo, sentido? Né? Em que sentido? Como é que vocês usam isso na gestão, Braga? Por exemplo, a área de risco lá, ela controla o limite, né? Ela tem lá qual é o limite do fundo, né? Qual é o limite da estratégia. Porém, na área de risco na área de gestão, eu acabo olhando qual é a neutralidade daquela posição, né? Se eu estou nessa posição aqui, eventualmente, de inflação implícita contra a Bolsa, como essa posição se comporta quando o mercado está mais bull, otimista, ou quando o mercado está mais bear, pessimista, né? Naqueles piores eventos. Então, ao olhar a diferença de desempenho daquela posição nos dias de maior otimismo por maior pessimismo do mercado, eu consigo saber se eu estou mais neutro ou se é uma posição que tem um caráter mais otimista ou pessimista, né? Então, a gente usa até o sizing das posições, né? Eu sempre brinco, o limite do risco é 100%. Agora, eu tenho sizing para posições de baixa convicção, que é 15% do limite do book. E aí, sizing, desculpa, Braga, mais uma vez, sizing aqui é o tamanho da posição. Tamanho. Então, uma posição de baixa convicção hoje é 15% do limite daquele book, né? 25% é uma posição de média convicção e se for 40% do risco é uma posição de convicção maior, tá?
E aí, Carol, vou aproveitar aqui só para falar eu tinha testado a questão dos dogmas, né? A gente na área lá de gestão, a gente também foge desses dogmas, né? Tem que ter stop para todas as posições? Eu acho que não, né? Se é uma posição grande que você refuta a hipótese principal rápido, olha, eu achava que o dólar ia reagir assim a esse dado, não reagir, você zera. Agora, se é uma posição pequena, está diluída no fundo, é uma ação, por exemplo, um single names, é um papel, uma ação específica. Se você está comprando, ela está ficando barata, porque outros gestores estão tendo que vender porque estão tomando no resgate, não tem porque você ter stop essa posição. Você pode, se ela vier a zero, ela não vai prejudicar o fundo como um todo, porque ela é pequena, ela é diluída. Então, não necessariamente tem que ter stop para tudo. Outro ponto, eu acho que o mercado não pode pegar a faca caindo. A gente acha que às vezes tem que pegar a faca caindo. Caindo é quando o preço está caindo, Exato. Você compra, continua caindo. Às vezes você vai pegar a faca caindo para conseguir comprar mais barato. Agora, é importante você entender por que a faca está caindo, né? É importante você entender, porque você não pode discordar do preço, né? Senão você está brigando com um número, né? Agora, se você entender, o primeiro ponto, se você entender o que está por trás dessa oscilação de preço, o que está fazendo o mercado levar o preço para esse patamar, aí você pode divergir dos motivos, entender que não tem nenhum risco de cauda oculto e aí sim fazer uma posição com muito mais segurança. Aí dá para pegar a faca caindo, sim, tá? E outros dogmas, enfim, a gente acha que algumas ineficiências podem ser operadas justamente desafiando alguns dogmas. Quais são as diferenças entre os fundos Quantitas Maiorca e o Quantitas Galápagos, tanto em objetivo de retorno quanto em volatilidade esperada e mandato também? Que são os dois multimercados que estão lá na plataforma da XP atualmente, né? O Quantitas Maiorca é um multi-estratégia, né? Focado em mercado local, ainda que possa ter algumas... Que tem todas essas estratégias que você falou. Tem todas essas estratégias, né? Ele tem arbitragens na curva de juros, tem posições relativas na curva de juros, que são as inclinações, o pré-fixado de 5 anos contra o pré-fixado de 3 anos, comprado num, vendido no outro. Um long short na curva de juros, entre aspas, né? As posições em inflação, né? E aí tem inflação de curto prazo e inflação de longo prazo, né? Que são bem diferentes. Uma coisa é acertar o IPCA de curto prazo, outra coisa é entender como é que vai ser a inflação daqui a 5, 7, 10 anos, que depende muito mais de questões macro. São posições de câmbio, são posições em bolsa, né? Direcionais, de valor relativo e algumas sistemáticas, né? E o Maiorca tem tudo isso, ele é um multi-estratégia. O que o Galápagos tem? O Galápagos, ele tem tudo aquilo que o Maiorca tem nas posições de juros e inflação. Então ele é um multimercado diferente, o Galápagos. Ele não tem nada de bolsa. Nada de bolsa e nada de câmbio, né? Então ele não é nem um hedge fund de juros e moedas, ele é um hedge fund de juros e inflação. Então ele é bem diferente. Até olhando a 555 da CVM, ele poderia ser enquadrado como um fundo de renda fixa. Mas ele não é um fundo de renda fixa. A gente preferiu colocar ele como multimercado pela volatilidade do fundo. A gente achou mais justo classificar ele como multimercado. Curiosidade aqui, e por que vocês criaram esse fundo só com essas estratégias? Ótimo. Aí eu vou voltar um pouquinho no outro fundo que a gente tem um outro fundo que é o Quantitas Arbitragem, que é um fundo que está fechado para captação, criado foi, lá em 2014. 2014, que foi o primeiro multimercado da casa, vamos pensar, né? E o fundo teve um desempenho excelente, operando só a convexidade da curva de juros, e muitos investidores nos reconheceram, nos carimbaram, esses caras fazem muito bem juros, tá? E existia um apelo de mais investidores querendo operar juros com a gente. A gente investir na estratégia de juros com a gente. Só que a estratégia de convexidade tinha capacity limitado. E a gente o tamanho que você pode chegar é muito pequeno. Eu não conseguia aumentar o tamanho do fundo. 250, 300 milhões. 250 milhões. A gente já tinha constituído uma Maiorca. O Maiorca estava numa curva de captação, mas o fundo tinha que ter um track maior para fazer essa captação acelerar. E a gente entendeu que fazia sentido a gente criar também um produto mais focado em juros e inflação para capturar a parte dessa demanda de investidores que queriam aplicar na gente nessa parte de juros e inflação. Foi basicamente daí que surgiu o Galápagos. Em termos de objetivo de retorno, qual é a diferença dos dois? Os dois são iguais. A gente tem target de volatilidade entre 4 e 5% nos fundos. E o objetivo de retorno é CDI mais 4% ao ano. E acho que nos dois fundos a gente, desde o início, está
está alcançando isso. O maior, Mallorca? Mallorca, é inspirado lá na ilha, né? Os dois têm nomes de ilhas. Pois é. O Mallorca, ele foi lançado quando? O Mallorca foi lançado em início de 2016, fevereiro de 2016. Completou 6 anos agora. Completou 6 anos agora. E o Galápagos? O Galápagos, acho que foi setembro de 2017, se eu não me engano. Tem que eu não lembrava do Galápagos. Tem histórico relevante, já. Indo para o nosso terceiro bloco aqui, falar um pouco de cenário, de posições, mas antes de entrar nas perguntas de que vocês estão fazendo, que vocês estão vendo, curiosidade, vocês de fato aparecem muito bem nos rankings lá do Banco Central de projeções de dados de inflação. E me ocorreu aqui, né? Tem algumas gestoras que a gente conhece e investe que tem equipes econômicas com 10, 12, 15, 18 pessoas. Uhum. E vocês têm uma equipe econômica com 2 pessoas. Uhum. Eu não sei se tem uma resposta para isso, mas eu sei que vocês são consistentes nesses rankings do Banco Central. Qual é o pulo do gato? E vocês não estão no burburinho ali de São Paulo, do Leblon. Qual que é? Estão lá em Porto Alegre, né? Qual que é o diferencial, cara? Existe ou é muito segredo, você não pode falar? Olha, eu acho que em gestão de recursos tem 3 pilares fundamentais, né? Um são pessoas adequadas, pessoas com skill correto, jogando na posição correta. O segundo é processo, né? Incentivos corretos, né? As pessoas interagindo corretamente. Não adianta eu ter, fazendo uma analogia ao futebol, não adianta eu ter um monte de craques jogando em posição errada com uma tática errada. E o terceiro pilar é continuidade. As pessoas corretas executando um mesmo processo por muito tempo, elas acabam treinando nesse processo e ganhando mais harmonia, né? Tendo entrosamento no processo decisório. Eu acho que o segredo do nosso time de gestão eu tenho 2 economistas super sêniores, né? Cada um cobrindo a sua área de especialidade e jogando junto há muito tempo. Em gestão de recursos, eu diria, quando a gente está falando de discussão, eu acho que 5 é melhor que 20 e decisão, 1 é melhor que 5. Então, são premissas que a gente trabalha lá, não adianta a gente colocar muita gente para discutir, que não necessariamente vai ser uma decisão boa. Boa, mas bom, indo então à pergunta, começar de fora para dentro, né? Falar do cenário internacional primeiro e depois de Brasil. Acho que o grande tema do ano, de longe, foi inflação. Uhum. Já veio se arrastando no ano passado, se materializou esse ano, a gente viu um monte de fundos multimercados ganhar um caminhão de dinheiro apostando na alta dos juros lá fora. Curiosidade, né? Os gestores brasileiros ganharam mais dinheiro do que os gestores estrangeiros. Exato. Até porque a gente está acostumado com o cenário de alta eu acho que inflação, a gente está sabendo viver a inflação, né? Exato. Pois é. Como que tá a visão de vocês para cenário internacional? Nem entrei no mérito aqui da guerra de Rússia e Ucrânia, lockdown de China, mas se você pudesse fazer um resumo de como vocês estão olhando o internacional, focando mais no que pode afetar o Brasil, e depois a gente fala de Brasil. E eu acho que só para fazer um pano de fundo rápido do que eu acho que aconteceu na última década lá fora, e eu acho que um dos principais drivers, quando a gente chega com a inflação alta hoje aqui, Samuel e Carol, é o seguinte: se vocês analisarem, se olhar como é que evoluiu o PIB nominal, por exemplo, nos Estados Unidos até 2008, e a oferta de moeda até 2008, você vai ver que, desde a década de 60, a oferta de moeda medida aí pelo M2, que é um agregado monetário, andou muito junto com o PIB nominal até 2008. A partir de 2008, a gente começou a ter alguns quantitative easings, que é o Banco Central americano colocando a liquidez, comprando títulos e aumentando seu balanço no mercado. Mas ainda assim a gente não tinha inflação. Por quê? Porque era uma magnitude relevante, mas não tanto, e o dinheiro acabava indo, né, diretamente para investidores institucionais. E fundo de investimento, banco não compra celular, não compra carro, ele acaba comprando mais ativos financeiros, né? Então a gente viu os ativos financeiros andar, mas a inflação clássica, como a gente conhece, não andar. O que aconteceu agora em 2020? Em 2020, primeiro lugar, a magnitude da injeção de liquidez e da ampliação de oferta de moeda no mercado pelo Banco Central americano foi maior que todos os quantitativos anteriores juntos, muito mais rápida, e principalmente foi em conjunto com a política fiscal.
Então, o Tesouro acabou sendo financiado pelo Banco Central americano num patamar de taxa que jamais teria se financiado se não tivesse a atuação do Banco Central americano, e acabou colocando dinheiro na mão das pessoas via fiscal. E o dinheiro na mão das pessoas fez com que a inflação, né, começasse a andar, né, a oferta existia muito mais dinheiro disponível na mão das pessoas para uma quantidade de bens que era relativamente limitada. Então, daí surgiu a inflação. Eu acho que a gente ainda está num ambiente, Samuel e Carol, que a gente tem um pouco a inflação dividiria hoje em dois grupos no mundo, né? Existem os outliers, né? Que são aqueles itens, algumas commodities que tinham alguma inelasticidade na oferta, ou seja, mesmo com o preço maior, a oferta tinha alguma limitação. Então o preço foi lá para cima, está muito acima do equilíbrio de curto prazo. Alguns metais industriais, por exemplo. Exato. E existem aqueles itens que são mais atrasados, itens mais lagging. Por exemplo, aluguéis, né? Os imóveis nos Estados Unidos, os imóveis têm subido muito, mas os aluguéis ficaram um pouco para trás. A parte de serviços, os bens subiram muito, mas os serviços ficaram para trás. Então, eu acho que tem parcela dos itens, que são esses outliers, já podem, em algum momento, se a atividade global começar a desacelerar e as cadeias começarem a normalizar, a recuar. Por um outro lado, existe um vetor altista nesses itens que são vinculados a setores, aluguéis, serviços. Então, é difícil dizer hoje qual vetor vai prevalecer. A gente acha ainda que a inflação fica alta por um tempo no mundo. Eu, particularmente, o Banco Central americano já tem precificado aí uma elevação bastante relevante aí na taxa básica de juros americana, e acho que o Banco Central está com a ideia hoje de enxugar a liquidez, né? Ele quer fazer a redução do balanço num ritmo de 100 bilhões de dólares, 95 bilhões de dólares mês. A ideia deles é talvez chegar num patamar próximo em relação ao PIB do que já tinha no passado. Eu acho que eles não vão conseguir fazer. Eu acho que colocar liquidez no mercado é uma coisa, tirar dinheiro do mercado é outra. É muito mais complexo, difícil. Acho que é muito mais traumático, inclusive, que a elevação da taxa de juros. Então, eu não sei se eles conseguem manter um ritmo de retirada de liquidez do mercado de 95 bi por mais de um ano, por exemplo. Então, acho que vai acabar ficando um balanço maior no final das contas, tá? E aí, entrando em Brasil, o nosso número para a inflação esse ano é 9%, é um pouco acima do mercado. Impressionante, né? O mercado veio revisando nas últimas semanas. Exato, a gente tem acertado bastante a projeção de inflação 2022, tem feito dinheiro com isso, na compra de implícita, é uma das posições do fundo, né? Talvez vocês vão me perguntar depois, mas já adiantando, a gente está comprado em inflação 22. Eu acho que o mercado hoje está precificando que essa inflação ela fica elevada por muito tempo e muito distante da meta. Então, quando a gente olha daqui a 5, 6, 7 anos, a gente vê a inflação precificada ao redor de 6,5%, 7% ao ano. O mercado os preços do mercado dizem que a inflação vai ficar em torno de 6, 7 por 5 anos. Eu acho que o risco da inflação é maior no primeiro, segundo, talvez terceiro ano, 2022, 2023, talvez 2024. Nossa, vocês acham que tem risco de ficar acima da meta. Ainda que desacelerando. Agora, quando eu olho mais tempo à frente, um patamar de inflação implícita de 6,5%, 6,7%, eu acho alto. Né? Eu acho que existe uma simetria aí. Então, sei que aqui pode parecer loucura falar em vender inflação implícita no médio prazo, mas é uma das posições que a gente começou a montar e eu acho que uma posição não é consensual no mercado hoje. No curto prazo, vocês acham que é mais alto do que o mercado espera? No longo prazo, vocês acham que não é tão exagerado? Exato. Então, no linguajar do mercado, a gente está vendido em inclinação de inflação implícita. Que é apostando que a inflação mais curta vai subir. Exato. E a mais longa vai cair. Exatamente. Perfeito. E que mais, assim, de Brasil? Falando um pouco mais de cenário até. De posição. Ótimo. Né? A gente tinha uma posição comprada, só para encerrar lá fora, a gente tinha uma posição comprada em juros americanos, a gente acabou zerando. Comprada em juros é apostando na alta. Apostando na alta de 10 anos. A gente acha que está menos assimétrico, a gente reconhece que existe risco ainda para cima, mas está menos assimétrico. O patamar final de juros lá está ao redor de 13,25, né? Então, o mundo está desacelerando, as projeções de crescimento
de abril para cá tem desacelerado rápido. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Exato. Ninguém sabe se e quando vai acabar. Exato. Então a gente acha que tem menos assimetria para ficar comprado em juros americanos, a gente está neutro. No caso de bolsa americana, a gente tem um modelinho que está funcionando super bem para dar o fair price, que a gente olha o S&P futuro sendo explicado pelos earnings projetados, né, os resultados das empresas para os próximos 12 meses, e a taxa de juros real americana de 10 anos. Isso está explicando super bem desde 2013. Vocês compõem essas variáveis. Exato. Bota um modelo, né, explicando o S&P futuro com essas variáveis. E hoje o fair price, né, o preço justo do S&P futuro dentro desse modelo, se eu considerar um juro real de 10 anos ao redor de 0,20, 0,30, que é próximo do que está hoje, é ao redor de 400 mil pontos. Se a gente trabalhar com a hipótese que o juro real americano talvez vá para 0,50 positivo, mais perto de 1 positivo, o fair price, o preço justo do S&P futuro, segundo esse modelo, é mais perto de 13.800. Então, tem um pouco para cair sim, tá? Outro tema que também... Mas daí vocês estão com posição hoje vendida em bolsa americana. A gente zerou as posições vendidas que a gente tinha em bolsa americana porque para nós não é claro que o juro real ele vai continuar subindo tão rápido. O juro real americano é como se fosse a NTNB lá nos Estados Unidos. Como se fosse a NTNB, o título protegido pela inflação. A gente tinha uma aposta que o juro real se deslocaria daquele patamar de menos 1% ao ano, né, esse de 10 anos, para zero. Né, a gente nem apostava necessariamente que ia ficar positivo. Então, quando ele se deslocou para zero, mais 0,10, 0,20, o S&P, respeitando o modelo, acabou convergindo para o preço justo, né? E a gente acabou zerando essas posições, mas se a gente fosse entrar hoje na Bolsa Americana, principalmente no setor de tecnologia, de alto crescimento, é na venda, né? A gente acha que valor tende a continuar auto-performando crescimento, né? São aquelas empresas com os múltiplos mais baixos, aquilo que você pode tocar, né? Eu sempre brinco lá, a gente gosta de comprar hoje em lucros que existem, coisas que você pode tocar, empresas que sejam mais tangíveis. A gente tem hoje essa vontade de estar menos exposto a duration elevada, a promessas de lucros futuros que a gente não sabe se vão existir, e em empresas que estejam bastante dependentes de capital no momento em que o custo de capital está subindo rápido. Então, só um parênteses aqui de novo, para ficar bem claro, vocês têm um perfil bem ativo, correto? Exato. Então nós estamos falando isso aqui em meados de maio, pode ser que em meados de junho vocês estejam até comprados, dependendo do que aconteça com os preços. Se cair muito... Eu acho que sim, a gente é bem ativo, mas esse tema especificamente também eu acho que a gente está um pouquinho mais estrutural, a gente está com essa cabeça de estar posicionado em coisas tangíveis, coisas físicas, commodities, múltiplo baixo, há mais tempo, eu diria desde que o Banco Central americano começou a colocar dinheiro excessivo no mercado e a gente começou a acreditar que ativos reais, né, coisas tangíveis, iam ganhar valor em relação a dinheiro e em algum momento os juros iam subir e aquilo que poderia sofrer com juros para cima iam perder. Então a gente tem, até nos single names, a gente tem posições em commodities hoje pesadas e bastante múltiplos baixos. Que exemplos que você daria? Eu diria JBS, SLC Agrícola, que tem, vai lá, um ativo real bastante claro, que são as próprias as terras próprias da empresa, dentro do portfólio, né? As próprias construtoras hoje, a gente, né, no caso dos multimercados, a gente tem uma exposição, a gente acha que abaixo de book, só o custo de reposição é barato. É um tema macro controverso, principalmente porque o juro está alto, mas a gente acha que o preço justifica, né? Então a gente tem essas posições e tá fora de crescimento, tá? Então a gente não tem papéis aí que mais vinculado à tecnologia, de crescimento, múltiplo alto, a gente está fora, tá? A gente não acha que pode ficar bastante sensível. A bolsa local como um todo é uma posição relevante nossa, a gente acha que a bolsa está barata, está muito barata, eu não vejo nenhum abismo do ponto de vista eleitoral, né? É um cenário difícil para o Brasil, né? Não que talvez eu esteja pessimista para o Brasil, mas eu vejo os preços muito pessimistas, então... Os preços estão mais pessimistas do que você. Exato, então é um pouco isso que nos faz estar comprado em bolsa. Eu acho que é uma das grandes assimetrias, além dessa inclinação de inflação. A gente tem uma posição hoje comprada em real, mas não contra dólar, contra moedas de emergentes, principalmente peso mexicano. A gente está com um carrego melhor.
Eu acho que é uma posição que faz sentido. Infelizmente, o Brasil voltou a ocupar essas lideranças. Não sei se a gente nós não somos líderes, mas se tirar os países que são inegociáveis, como Venezuela, Turquia, acho que cruzou essa barreira, né? Exato. O Brasil é juros mais altos de novo, né? Exatamente. Em termos de juros reais, com certeza nós somos uma liderança. Exatamente. Eu acho que a gente vai trabalhar com juros real aí e nominal mais alto aí, pelo menos nos próximos 1-2 anos. Tomara que isso em algum momento mude, mas a gente não está visualizando isso no curto prazo, não. Mas real contra dólar, hoje vocês não têm nada? Não temos, até pelo aperto monetário americano e essa retirada de liquidez, que é o grande desafio, eu acho, né? Pelo Banco Central americano, a redução do balanço é mares não navegados. A gente nunca passou por um período em que o Banco Central americano tem um plano de retirar talvez 3 trilhões de dólares de liquidez do mercado. De novo, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, ele vai ter que parar no meio do caminho. E como que tá a tua cabeça para juros? Seja juros reais aqui no Brasil, né, Tesouro IPCA, seja juros pré, e seja ali as posições de arbitragem, né? Perfeito. Juros reais a gente tá fora, tá, Samuel? A gente acha que vai lá entre 5 e 5,5, não tem nenhuma grande assimetria, é isso que vale mesmo. Se a gente enxergar juros reais no Brasil mais perto de 6, eu acho que é mais fair para o momento que a gente vive hoje, né? Mais justo. Começa ali a ficar mais atrativo. Então, títulos públicos pagando ali IPCA mais 6, vocês ficarem mais animados. A gente vai começar a entrar, né? E olhando o passado do Brasil, né, eu não estou nem voltando para a década de 2010, eu tô falando de poucos anos, 5, 7 anos atrás, em condições semelhantes, a gente teve juro real mais alto e o mundo inteiro sobe juros nesse momento. Então, a gente vai se dar o direito de aguardar essa oportunidade. Na curva de juros, de novo, estamos aqui em meados de maio, né? A curva precifica para esse ano a Selic terminal entre 13,5 e 13,75. A gente acha que nesse caso não tem nada para fazer, tá bem precificado. Na nossa cabeça, o risco é mais ou menos a Selic acabar por aí mesmo, né? O Copom sobe ali mais 1%, exatamente. 0,50. O nosso cenário é 13,75, porém a gente acredita, não é uma probabilidade, não é pouco provável que ele eventualmente pare no 13,25. Então, não tem muito jogo ali. Agora, onde é que eu acho que tem jogo? Tem um trecho na curva de juros que a gente faz via posições de valor relativo, que talvez eu até não vou entrar no detalhe aqui, que eu acho que tem pouco corte de Selic precificada, né? A gente vê que tem bastante corte da Selic precificada lá no primeiro semestre de 2023. 2023, né? O problema de ficar ser velho no mercado é isso, né? Adoraria voltar para 2013 com o que eu sei hoje. O problema do cara começa a ficar velho no mercado é isso, o cara começa a errar por uma década. Mas esse primeiro semestre de 2023 tem um corte relevante, mas a gente acha que não cai ali. Selic não cai ali. Você acha que o Banco Central vai ter que segurar? Vai ter que segurar mais. Selic alta por mais tempo. Por mais tempo, e até acho que o Banco Central deveria começar a comunicar isso para o mercado ficar até mais tranquilo, né? Se o Banco Central começar a passar a percepção para o mercado, olha, talvez eu não vá subir tanto, mas eu vou segurar a Selic por mais tempo, até o cenário de referência do Banco Central, que é o qual ele tem se baseado para tomar as decisões de Selic, pode fazer o mercado convergir para o corte que hoje está precificado no Focus em janeiro e um pouquinho mais para frente, e o Banco Central conseguir enxergar no modelo dele, do cenário de referência, a inflação para 2023, que é o horizonte relevante, convergindo mais fácil. Mas enfim, o que a gente acha é que vai ter mais corte do que o precificado no segundo semestre de 2023. Então a gente ali está vendido, tá? Claro que para montar essa posição tem que usar alguns contratos, não é um contrato só. Então não dá para fazer essa posição via uma posição pré-fixada de janeiro 24. É mais complexo. É um pouco mais complexo. Tem que usar talvez alguns contratos ali, o contrato mais de um contrato de juros para simplificar, para ficar vendido naquele trecho. Perfeito. Isso é uma posição relevante hoje de vocês? É uma posição relevante. A gente até acredita que o ciclo começa em junho de 2023. Mesmo que o Banco Central eventualmente antecipe isso para abril, né, para o primeiro trimestre, a gente acha que vai ter corte ainda assim precificado no segundo semestre. Então, ali é o ponto ótimo para a gente hoje ficar vendido em precificações da Selic. De tudo que você falou aqui para a gente, o que são
as 2, 3 posições com mais risco do Mallorca, e depois você pode falar também do Galápagos. Dentro do Mallorca, a posição comprada em bolsa local, que a gente tem oscilado bastante, tá, Samuel? Oscilado em que sentido? Entre Tamanho? 5 e 20% do PL, tá? Entre 5 e 20? Entre 5 e 20. Esse ano a gente já fez umas 3 ou 4 Inédito aqui, vezes, né? De estar comprado em bolsa. De estar comprado em bolsa local. A gente acha a bolsa local, né, bastante barata, mas tem oscilado, tem gerenciado muito o tamanho da posição. Mas como, né, a gente é um fundo multi-estratégia, a gente não vai passar muito de 20%, a gente nunca vai concentrar muito o risco numa posição, então esse 20% ele é uma posição ainda que não, acaba por não explicar toda a oscilação de rentabilidade do fundo. A posição vendida é essa no segundo semestre de 2023, nas precificações de juros, e essa inclinação de implícita também é uma posição relevante, sendo que as duas, a de juros e a inflação, estão no Galápagos também. E a posição só de bolsa que não está no Galápagos. Que tá só no Mallorca, né? Lembrando que a gente tinha 2 outras posições no Mallorca que a gente acabou encerrando há pouco tempo, que é a venda de bolsa americana e a posição comprada em taxa de juros 10 anos nos Estados Unidos. Perfeito. O Mallorca também, obviamente, carrega aquelas posições que não tem aquele DNA macro, né? Que são as estratégias de long short, arbitragem. Isso está constantemente dentro da carteira do Mallorca. Se somar as 2 estratégias long and short hoje, se você falou, me passou batido aqui, elas somam quanto mais ou menos? Ao redor de 10% do risco do fundo. Tá bom, um risco mais moderado. É mais moderado. Pensando, depois de ouvir o cenário de vocês, pensando nas posições, onde é que vocês acham que estão os maiores riscos do mercado hoje, Braga? Eu acho que o maior risco do mercado hoje está nesse setor onde os lucros não necessariamente existem, que é extremamente dependente de capital de terceiros, de dívida, né? Onde são empresas que dependem de crescer num ambiente que, vai lá, na última década o dinheiro estava muito fácil, muito barato. Eu acho que isso mudou, os bancos centrais estão apertando. Eu não entraria, vai lá, voltando a falar, eu não compraria, não pegaria a faca caindo no setor de tecnologia em empresas que tenham um fluxo de caixa previsto no longo prazo e não tenham lucros correntes sólidos nesse momento, tá? Então, esse eu acho que é o principal risco. Eu acho que a gente está em mares não navegados nesse aspecto. Agora o outro lado da moeda. Onde que você, de tudo que vocês estão vendo e de tudo que vocês têm em posição, o que você acha que é mais assimétrico pro positivo? Onde vocês uma chance de ganhar dinheiro pro fundo. Olha, eu ainda que já esse call, né, essa posição já tenha andado bastante, eu acho que essa posição vendida em inclinação de implícita é a principal de inflação implícita, né? Vendida em inclinação, vendida na inflação longa e comprada na inflação curta é a principal. E também acho que um posicionamento mais em valor mesmo hoje, né? Quando a gente olha em coisas mais tangíveis. Na parte de bolsa, de bolsa, de ações. Eu acho que tem coisa barata nesse momento. Acho que a bolsa local tá só com o carrego, em alguns casos, em 2, 3 anos, você já recupera aí boa parte do investimento feito, né? Boa. Legal. Vamos pro nosso bloco final aqui? Vamos. Vai lá, Carol. Braga, você tá lendo algum livro nesse momento? Se você tiver, você indicaria ele aqui pra gente? Mercados Adaptáveis, né? Eu acho que é o livro que eu tô lendo nesse momento. Ele trata um pouco dessa questão de ineficiência dos mercados versus racionalidade, né? Então eu acho que trata de forma bem bacana onde existe ineficiência, por que existe ineficiência, né? É o livro que eu indico, eu acho um excelente livro. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que eu tenho aí, o que eu tô lendo agora é esse livro, ainda que fala livro que eu já li, que eu gosto bastante e recomendo sempre, é Expected Returns, do M.T. Manning. É um livro onde o investidor consegue ver onde é que está o prêmio de risco, como é capturar o prêmio de risco em cada mercado, né? Seja equity, seja renda fixa, seja câmbio. Eu acho que é um livro interessante também. Pô, de todas as lições de investimentos aí que você já teve ao longo da carreira,
deve ter lá uma ou outra que te marcaram, que você acha super importante, que você faz questão de passar para frente. Sempre pergunto isso aqui, queria ouvir a tua resposta. Acho que a principal decisão, acho que eu comentei, é a questão da decisão individual. Acho que as posições de investimento têm que ter pai, né? Tem que ter um dono, né? O fundo tem que ter um dono, tem que ter um gestor, mas também, mesmo que exista abaixo do fundo uma segregação do risco, né? De quem toma, mais de uma pessoa tomando risco, várias pessoas discutem, algumas pessoas discutem, mas a posição tem que ter dono. A decisão de investimento, ela tem que ser o ápice do processo. Eu vejo alguns casos, muito foco na discussão. Tem que ter um debate, né? Mas eu acho que a discussão é um meio. Né? Se a discussão for o foco, acaba tendo muita vaidade, acaba se perdendo muito tempo, tendo muita ineficiência. A discussão tem que ser um meio para a decisão, e a decisão, para mim, tem que ser na parte majoritariamente individual. Que dicas você daria para os nossos ouvintes como itens essenciais para constar em um checklist antes de investir em uma gestora de multimercados? Olha, hoje, acho que os investidores têm uma quantidade de material aí, de vídeos, né? Muito relevante, né? Áudios, vídeos, podcasts, né? Sobre os gestores. Eu acho que gastar um tempo para conhecer, para ouvir os gestores, eu acho que é fundamental, né? E, claro, eu acho que é importante olhar qual é que é o histórico do fundo, ou se a gestora é nova, ver aqueles gestores em outras casas que tenham trabalhado, qual é que é o histórico dos fundos nos lugares anteriores. Então, eu diria histórico de cota nas casas onde o gestor trabalhou, e o material, né, abundante que a gente tem hoje aí, seja vídeos, seja áudios, para o investidor conhecer os gestores. Penúltima aqui, se você pudesse jantar com uma personalidade do mundo dos investimentos, quem seria a pessoa convidada? Em que churrascaria de Porto Alegre você levaria? Exato. Eu acho que churrascaria com certeza é a resposta, né? Acho que talvez não churrascaria, talvez convidado para fazer um costelão em casa, que é um pouco mais... Só que o gaúcho acaba gostando de fazer churrasco mais em casa e menos de churrascaria. Mas seria certamente o Ray Dalio. Eu acho que é o cara que pensa... A gente tem bastante identificação na maneira de pensar processo, pensar às vezes um pouco fora da caixa. Eu até diria que na conjuntura atual pensa bastante parecido com a gente. Você acha que ele copiou um pouco as cartas de vocês? Olha aí, ó. Você desconfia? Desconfio que tenha copiado um pouco das cartas nossas. Mas é um cara que está pensando bastante parecido com a gente, tá? Então, essa mentalidade aí de perda do valor do dinheiro, enfim, é alguém que eu convidaria certamente. E aí, ia ser costelão na tua casa? Costelão, ia ter que se adaptar lá. Boa. Fechando aqui o nosso outline de hoje, Braga, cite um ou dois gestores que você admira e quais você confiaria o seu dinheiro. Não precisa ser só no Brasil, mas o Brasil é sempre mais legal, né? Olha, eu vou dar uma resposta bastante clichê. É o Luiz Stuberger. Eu acho que eu não conheço ele pessoalmente, mas admiro bastante. Eu acho que o Luiz é um gênio. Fez muito pela nossa indústria de multimercados. É ele que eu vou citar. Boa. Muito bom. Braga, obrigado aí pela presença. Poxa, é prazer ter você aqui com a gente. O primeiro fora do eixo Rio-São Paulo. Exato. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na Quantitas, e obrigado aí pela participação. Tá bom, obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. A Quantitas tem redes sociais ativa ou não? Fora o Ivo, o Sherman? A Luíse faz um trabalho bastante, ótimo. Você tá no Instagram, LinkedIn? Tem Instagram, tem LinkedIn. Instagram e o LinkedIn a gente acaba tentando fomentar, ainda que às vezes na PF ali do Ivo, às vezes faz até mais barulho, né? Boa. Bom, legal. Procurem lá então a Quantitas. Eu tô ali no Instagram como @sama.ponsone. Eu tô como @rso_carolina. E é isso, pessoal. Vemos vocês no próximo. Tchau. Tchau.